Bom dia, irmãos e irmãs. Estamos mais uma manhã em reunião virtual para tratarmos de mais uma escola dominical. Creio que no terceiro domingo da Páscoa. Nós vamos iniciar com uma oração, agradecendo a Deus, né, por esta manhã, por podermos estar aqui mais uma vez reunidos mesmo que virtualmente. Senhor, abençoa esta reunião. Sê com cada irmão e irmã aqui congregado. Ilumina também, Senhor, os que vão ministrar a lição em seguida, a reverenda Eliane. Sê também, Senhor, com os enlutados. Tivemos a família da Laurita, também, Senhor, no sábado, a família Oliveira, que perde também o seu progenitor. Seja com Dona Marina, com seus filhos. Sê também com todos os enfermos dessa igreja, especialmente pela Wanda, Senhor, que carece tanto dos seus cuidados. Sê conosco, alimenta-nos, Senhor, na fé em Ti. Fortalece-nos e guia-nos pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a passagem que está em Salmo 116, versos 1 a 4 e depois 12 a 19. Eu vou dar um tempinho para vocês pegarem as Bíblias, para que vocês possam acompanhar. Então, Salmo 116, versos 1 a 4 e depois 12 a 19. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando. Os horrores da sepultura tomaram conta de mim e eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo: ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. E em seguida, versos 12 a 19. Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças, porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo, eu lhe darei o que prometi. Ó Senhor Deus, o Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele. Ó Senhor, eu sou seu servo, eu te sirvo, como te servia a minha mãe, tu me livraste da morte. Então, neste salmo, o salmista, em grande aflição, clama a Deus e tem a sua oração respondida. Oxalá também possamos ter as nossas orações respondidas nesses momentos de tantas tribulações, mas que não esmoreçamos, na nossa fé e no nosso clamor. A propósito, eu quero agradecer muito pela recuperação do Júnior, quer dizer, que está ainda em recuperação no Rio, graças a Deus, embora contaminado pelo vírus, ele está isolado. A igreja dele o retirou da casa do meu irmão, num gesto de muita solidariedade, e ele está em recuperação. E eu agradeço também as orações que foram feitas por ele. Nós vamos ver essa manhã, com a reverenda Eliane, a lição 11, Jesus oferece-nos a receita para uma vida efetivamente transformada. E é muito interessante o texto central. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que o Senhor, então, nos dê o alívio e o socorro que tanto carecemos nesses momentos de pandemia,
nesses momentos de dificuldade e que a igreja continue firme, reunida, congregada, orando também e juntos, mesmo que virtualmente. Nós estamos quase terminando a revista e para maio teremos alguns textos sobre batismo, elaborado pelo reverendo Pedro, e estamos precisando de professores. Eu já fiz um apelo lá no Conselho de Ensino e ainda não apareceu ninguém. Espero que apareça, né, professores para ministrar essas lições já elaboradas pelo reverendo Pedro. Esta semana que começa, nós teremos um aniversariante, segunda-feira, Valtinho, que Deus possa abençoá-lo muito e acrescentar a ele muitos anos de vida, com saúde, paz e alegria. Tivemos domingo passado a Laís, não é? E creio que não temos mais aniversariantes na semana que começa. Bom, caminhando para o nosso encerramento dessa abertura, eu quero ler com vocês o Cântico 102, Frutos do Reino. Eu gostaria de poder cantar, mas eu acho que vocês não gostariam que eu cantasse. Então vamos lá, quem quiser cantar, que cante. O reino de Deus está onde a esperança estiver, levando o sonho, a utopia, fazendo na terra brotar novo dia. Onde estiver a fé, o reino ali estará, gerando ação, transformação, mostrando o caminho da libertação. O reino de Deus está onde o amor estiver, ao repartir, compartilhar, a sua palavra em ação transformar. Sempre que alguém orar, com humildade ao Senhor, buscando um céu, um ideal, do reino de Deus haverá um sinal. Que o Senhor, então, nos abençoe esta manhã e esteja conosco ao longo de toda a nossa escola dominical e na semana que se inicia. Domingo que vem teremos Manuela fazendo essa abertura. Um bom dia para todos os irmãos. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos nós hoje em mais um domingo dedicado à nossa escola dominical, realizada de forma virtual, com o objetivo de trazer o estudo da lição de número 11. Esta lição faz parte da revista que estamos utilizando, que traz como tema central Andando com Deus. A lição de número 11 tem como título Jesus oferece-nos a receita para uma vida efetivamente transformada. A primeira observação que faço para introduzir nossa lição é que a transformação, principalmente da vida, é um processo. A cada amanhecer, com a graça da preservação de nossas vidas, temos a rica oportunidade de sermos transformados, renovados. É tão mais significativa e proveitosa será essa renovação, o quanto mais entregues a Deus e desejosos de fazer a vontade dele estivermos. O grande desafio, então, é buscarmos essa transformação na direção do que nos tornará melhores, mais dignos e, principalmente, mais fazedores da vontade de Deus. Nessa compreensão, resgato o texto do capítulo 12 da Carta aos Romanos, versículos 1 e 2. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus.
Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. É claro que para caminharmos nessa direção, Cristo será o nosso referencial e companheiro permanente. A Ele nos achegaremos com nossas dúvidas, nossos desejos de mudanças e transformações, acolhendo o convite por Ele próprio feito que está no texto base da lição. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez o grande fardo do qual precisamos nos sentir aliviados seja o fardo da ansiedade, da cobrança excessiva do famoso cumprimento de metas, sem até mesmo saber se as metas estabelecidas têm a sua razão de ser no que é essencial para a vida. Estamos no meio de uma pandemia que nos convoca à reflexão sobre os valores que até então se apresentavam como determinantes e essenciais para uma vida feliz e que agora se esvaem e nos deixam perplexos diante de sua fragilidade e até mesmo de sua ineficácia. Vamos assistir um pequeno vídeo que pode contribuir para a nossa reflexão nesta manhã. Assim como eu tenho certeza que muita gente imaginava que a Terceira Guerra Mundial seria uma briga de um país rico contra outro país rico em busca de mais poder e riqueza. Mas, pelo visto, nós estávamos enganados. O inimigo agora é invisível a olhos nus e não morre com um tiro. O país que vai ganhar essa guerra é aquele que soube investir na ciência, na saúde e na infraestrutura hospitalar. E outra coisa que eu tenho certeza é que essa guerra está aí para inverter valores. Por exemplo, o petróleo sem consumo não vale nada. Não é mais o ouro negro que sempre disseram. Shoppings estão fechados, lojas estão vazias. Afinal de contas, de que serve comprar se ninguém vai ver? Carros caros não saem das garagens, viagens desmarcadas. A Disney perdeu o seu encanto e o Donald, o Trump, pede para que os americanos fiquem em casa. E todas as línguas, a palavra mais falada é essa mesmo. Casa, que ganha um novo significado, além de morada, vira abrigo. A muralha da China não impediu que o vírus se espalhasse. Deixamos todo o trabalho em cima das mesas e de um dia para o outro, tudo parou. Eu tenho a sensação de que eu não me despedi de ninguém. E eu fico imaginando que eu não posso ir embora desse mundo, eu não posso perder ninguém sem me despedir. Será que eu abracei o suficiente? Será que eu disse a todos o quanto eu os amo? Não sei. Essa guerra me deixou sem chão e verdades tão óbvias apareceram e quebraram paradigmas. Precisou que o mundo parasse e o vírus ameaçasse a nossa sobrevivência para que os pais percebessem que educação se faz em casa e que escolas são centros de socialização. Que ensinar não é fácil e que professores são muito mais heróis do que aqueles que o cinema mostra. Que os mitos estão nos hospitais de máscaras e sem condições de trabalho, e não no Planalto, onde a idiotização das pessoas toma forma humana e sem escrúpulos. Se você aprendeu com a sabedoria dos mais velhos, sorte é sua, porque o mundo, depois dessa tsunami, vai ser mais jovem, com menos rugas e menos sábios. Ou talvez a sabedoria apareça nesse tempo, desde que ele sirva para que a gente entenda que viagens foram canceladas, porque a grande viagem que deve ser feita nesse momento é dentro de nós mesmos. Para que a gente entenda que o importante não são os custos, mas os valores. E que essa guerra sirva para que a gente reveja os nossos conceitos, para que a gente entenda que rico é o trabalhador e que não existe riqueza sem o trabalhador. Que sem o homem a natureza é mais feliz e o céu
é muito mais azul. Que amigos usam a tecnologia para estarem perto e que não existe distância para aqueles que amam. Que vencer uma guerra no sofá é uma bênção. Está em nossas mãos. A sua casa é a sua trincheira. E na Terceira Guerra Mundial, a granada mais perigosa, mais valiosa é a água e o sabão. E quando essa quarentena passar, a gente vai ver que ela foi apenas um tempo de incubação que a gente precisou para renascer. Adriana Gianpietro escreveu esse texto, eu gostei muito, resolvi gravar para compartilhar com vocês. Se você gostou, compartilhe. Boa noite. Depois que esse tempo de pandemia passar, com certeza teremos um olhar diferente para muitas das coisas, das situações, da realidade em que vivemos, da própria vida. E para a maneira de enxergarmos Deus e sua ação entre nós. Será diferente? Pense com carinho, meu irmão e minha irmã, e dê a sua resposta. Olhando para a nossa lição, vemos que o texto lá destaca 3 formas apresentadas por Jesus para uma vida efetivamente transformada. A primeira forma, Jesus nos mostra que força de vontade não é suficiente. Sabemos, meus queridos, que todo processo de mudança em nossa vida começa com um desejo interno. A partir dele, vamos fazendo as investidas para concretizá-lo, mas nem sempre obtemos êxito. Todos podemos contar mais que a quantidade de dedos nas mãos, as vezes em que idealizamos situações de mudanças em nossas vidas, mas que logo nos escapam, pois não conseguimos sustentar por muito tempo. Por que será que isso nos acontece? Não bastaria a nossa força de vontade para fazer com que o desejo de mudança se concretizasse? Uma observação que a lição traz é que nosso desejo interno, por si só, não se sustém, porque há vários fatores externos que também influenciam a nossa personalidade, nosso temperamento, nossa maneira de conduzir a vida. E os fatores apresentados são o pecado que habita em nós e serve de limitador, o contexto social em que vivemos, determinado pela cultura, pela língua e costumes que influenciam nossas decisões e escala de valores, as experiências pessoais relacionadas diretamente ao ambiente familiar em que fomos criados e o tipo de temperamento que temos, que é inerente a cada um de nós. Mais especificamente sobre os vários tipos de temperamento que podemos desenvolver, há várias teorias a respeito, e a lição nos trouxe alguns deles, associados a personagens bíblicos. O temperamento colérico, aquele que expressa uma vontade agressiva, foi associado à figura de Paulo. Paulo era aquele que sabia o que queria e, uma vez que resolvia fazer algo, ninguém o tirava de seu alvo. Quando discutiu com Barnabé sobre João Marcos, ele foi inflexível. É o que temos lá em Atos capítulo 15, versículos 36 a 40. Há também aqueles que têm o temperamento sanguinário, o temperamento impulsivo, um temperamento associado à figura de Pedro. Temperamento impulsivo. Pedro foi o primeiro a reconhecer Jesus como Senhor, mas também negou Jesus 3 vezes por medo de morrer. Podemos ter aquele temperamento fleumático, pacífico e passivo, associado à figura de Abraão.
lá em Gênesis 13, 8 e 9, na discussão entre os pastores de Ló e Abraão, este intervém de maneira ordeira, dando ao sobrinho o direito de escolha. Mas, lá no conflito Sara-Agar, relatado em Gênesis 16, vemos a exagerada influência de Sara sobre um Abraão passivo, o que resultou em sérias consequências que permanecem até os dias de hoje. E por último, o temperamento melancólico, leal e inseguro, que foi associado à figura de Moisés. Poucos foram tão leais a Deus, mas Moisés era também inseguro. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Foi no seu diálogo lá em Êxodos 13, 3, versículo 11. Moisés exclamando: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Bem, meus irmãos, essas associações, é claro, nos ajudam a compreender um pouco a respeito de cada um desses temperamentos, mas acredito apenas como indicativo, pois também pode ser uma maneira simplista de lidar com a situação, uma vez que sabemos que não é uma ação isolada como as apresentadas que nos dá a caracterização do temperamento de uma pessoa. No entanto, o mais importante foi poder destacar a complexidade e diversidade dos fatores que nos ajudam a perceber e a compreender a complexidade que habita em cada pessoa e a importante conclusão a que se pode chegar. Cada ser humano é único, dotado de sua singularidade, a qual abarca, obviamente, as suas qualidades, mas também as suas limitações, suas fragilidades. É nesse contexto que Jesus faz o convite para que todos, com seus fardos e limitações, se acheguem a Ele. Dele virá o alívio pela graça, pela ação do Espírito Santo, a aperfeiçoar o nosso relacionamento, ou melhor, o nosso temperamento. A graça de Deus aperfeiçoa o nosso temperamento. A segunda forma que Jesus nos mostra para a transformação efetiva da vida é o caminho seguro para a mudança segura. Como resposta positiva ao convite de Jesus, somos agraciados com a presença do Espírito Santo, que aperfeiçoa nossa personalidade e possibilita que em nossa vivência também possamos produzir os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Junto à mudança de atitudes, também nossos valores precisam ser direcionados para serem conforme aquilo que agrada a Deus, tendo Cristo o nosso referencial. Afinal, ninguém conheceu e agradou a Deus melhor do que Cristo. O mesmo Cristo que convida a estar junto se dispõe também a ensinar. Vinde a mim, aprendei de mim. Como fazer acontecer essas duas situações? Proximidade de Cristo e aprendizado de Cristo. A proximidade de Cristo é possibilitada primeiramente pela oração. O aprendizado de Cristo é possibilitado principalmente pela leitura dos evangelhos. Também a proximidade e aprendizado de Cristo acontecem quando nos deixamos envolver
em situações onde os valores ensinados e assumidos pelo Cristo se manifestam, seja no amor ao próximo, na solidariedade aos necessitados e na luta pela justiça, seja na contemplação e preservação da natureza, na apreciação de uma obra de arte e na luta pela vida. Todas essas ações que apresentam o amor e a valorização da vida como expressão primeira. Vale a pena recordar o conselho do apóstolo Paulo sobre seguir os passos de Jesus por meio da ação do Espírito. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. O terceiro ponto, então, a partir do qual Jesus nos oferece a receita para uma vida efetivamente transformada, temos que Jesus nos concede maturidade para mudanças. Sabemos que no decorrer de nossa vida, os principais processos de mudança a que somos chamados a investir são aqueles para os quais buscamos nos tornar melhores. Melhores em nossos relacionamentos, melhores em nossa saúde emocional, melhores em nossa forma de encarar a vida. A partir do que foi apresentado até aqui, temos que tanto mais rico será esse investimento, o quanto mais cônscios estivermos de que é um processo complexo e que, por isso, carece da graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, e que podemos nos fortalecer na entrega permanente ao Cristo, ao mesmo tempo que dele buscamos aprender. Requer, portanto, uma maturidade alimentada na e pela sabedoria divina. O próprio Cristo também cresceu e amadureceu. O menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 40. Cremos assim que, assistidos e capacitados pela graça de Deus, podemos criar contextos e condições para que Ele transforme a nossa vida. Importante é que cada pessoa, respeitando sua singularidade, procure os caminhos pelos quais sinta que sua vida pode ser transformada. A própria lição nos aponta um desses caminhos, a partir do que chama disciplinas espirituais, extraídas do livro Celebração da Disciplina, de Richard Foster, um grande escritor de espiritualidade. O termo disciplina é pelo autor utilizado porque são atitudes que devem ser observadas regularmente. São ações que, aliadas à graça de Deus, ou até mesmo acolhidas como graça de Deus, podem transformar nosso dia a dia. Ele aponta 13 disciplinas: a meditação, oração, jejum, estudo, simplicidade, submissão, serviço, confissão, adoração, orientação e celebração. Todas essas ações certamente nos ajudam a alcançar maturidade espiritual exercitadas no dia a dia. Chegamos assim, queridos, à conclusão da lição em que fomos convidados a receber do Cristo a receita para uma vida totalmente transformada,
que podemos assim resumir: a busca pelo desejo de mudança e de melhoria em nossa vida é positivo, salutar e pode ser alimentada diariamente. Os desejos de mudança e melhoria abarcam todas as esferas de nossa existência e precisam estar pautados na comunhão com Deus e nos valores aprendidos e apreendidos do Cristo. A graça de Deus é transbordante e é ela que nos transforma. Cultivando um coração agradecido, buscando o exemplo de Jesus, vamos melhorar a cada dia nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Certamente esse é o nosso desejo para todos, uma vida melhor, uma vida aperfeiçoada no relacionamento com Deus e com o próximo. Recebam, queridos e queridas, nosso abraço virtual, nosso desejo de um restante de manhã e de domingo abençoados, que possamos aproveitar este tempo com a família para estreitar os nossos laços e aperfeiçoar os nossos relacionamentos. Grande abraço a todos, fiquem na paz do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.